Nós estamos aqui na capela de São José, uma das capelas do Santuário Nacional. A Igreja Católica tem na sua liturgia, na celebração de todos os dias, um momento específico de nós ouvirmos Deus falar. É o momento da liturgia da palavra. E a Igreja aproveita esse momento para ajudar os cristãos a conhecer mais e melhor o que Deus tem a nos dizer. Por isso, ao longo do ano, a Igreja vai lendo durante a liturgia, a cada dia, os livros da Bíblia. De segunda a sábado, nós lemos um livro do Antigo ou do Novo Testamento de modo continuado. E também os Evangelhos. Nós vamos lendo o Mateus, o Marcos, o Lucas, e nas grandes festas do Natal e da Páscoa, o Evangelho de São João. Nós começamos na última segunda-feira a leitura continuada do Evangelho de São Mateus. E vamos agora lendo diariamente, de segunda a sábado, até o finalzinho do mês de agosto, quando então nós vamos iniciar a leitura do Evangelho de São Lucas. Mateus foi um apóstolo de Jesus. Ele era um cobrador de impostos, né? Chamava-se Levi. Jesus o chamou e ele então fez parte do grupo dos apóstolos. Com certeza conheceu bem Jesus. Com certeza ele viveu na intimidade com Jesus. E escreveu um evangelho. Segundo os estudiosos da Bíblia, o Evangelho de São Mateus foi escrito mais ou menos pelo ano 90 da nossa era. Mas será que o Mateus estava vivo ainda? Com certeza, algum discípulo do Mateus foi quem escreveu. Mas com os ensinamentos que o Mateus deixou. Essa é a maneira como os estudiosos, então, nos dão essa informação. E o Mateus escreveu o Evangelho para nos dar uma informação sobre Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele veio trazer a salvação para a humanidade. É claro que tudo isso o Mateus vai nos contando ao longo do Evangelho, desde o início, quando ele fala da genealogia de Jesus. Coloca todas as gerações até chegar a Jesus. E depois ele nos conta então do nascimento de Jesus, da infância, e depois de Jesus batizado, ele então começa a sua missão. A missão de Jesus é anunciar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vida plena que Deus quer trazer para a humanidade. E Jesus começa fazendo um discurso que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Com certeza você já ouviu muitas vezes falar do Sermão da Montanha. Jesus dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que lutam pela paz. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem por causa de mim. Ficai contentes, porque o vosso nome está escrito no céu. Então, essas são as bem-aventuranças. E depois das bem-aventuranças, vem uma frase que esse ano nós estamos vivenciando no ano do laicato no Brasil. Jesus diz para os seus discípulos e diz para nós hoje: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal e luz, dois elementos necessários, imprescindíveis para a vida. Se não tem luz, não tem vida. Nós até dizemos assim, quando alguém nasce, que veio a luz, deu a luz, a vida aconteceu. E o sal, ele vem conservar, ele vem dar sabor. Depois que Jesus diz que nós somos o sal e a luz,
ele então faz um discurso assim que nós ouvimos no Evangelho de ontem. Eu não vim para abolir a lei antiga, eu vim para fazê-la cumprir plenamente. Por que eu falei tudo isso? Porque é a partir daí que nós hoje então podemos ler essa passagem do Evangelho. Jesus então diz assim para os seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. A justiça, na linguagem bíblica, é o cumprimento da vontade de Deus. E por que Jesus está falando da justiça dos mestres da lei e dos fariseus? Porque esses senhores eram muito entendidos em religião e muito praticantes até da religião, mas eles usavam a religião em benefício próprio. Esses senhores, eles tinham consigo uma ideia de que Deus estava obrigado a atender os seus apelos, os seus caprichos. Por quê? Porque eles eram muito religiosos. Por quê? Porque eles pagavam o dízimo. Porque eles faziam todas as orações que tinham que fazer todos os dias. Por quê? Porque eles lavavam as mãos quando chegavam em casa. Eles seguiam todas as obrigações religiosas. Então Deus estava obrigado a atendê-los. Por isso Jesus fala: olha, a justiça de vocês não pode ser assim. Ela tem que ser maior e tem que ser melhor. Como é que deve ser então essa justiça? É eu me colocar à disposição de Deus, como Nossa Senhora fez. Nossa Senhora falou assim para Deus: eis aqui a serva. Nós acabamos de rezar ainda agora. Eis aqui a serva, faça-se conforme a tua palavra. Nossa Senhora não negociou com Deus. Falou: tá bom, eu fico mãe do seu filho, mas o Senhor me dê isso e mais isso. Ela não fez. Ela simplesmente diz: eis aqui a serva. Essa é a justiça verdadeira que Jesus está falando no Evangelho. E aí então Jesus começa a dizer como é que Deus sonha que nós, cristãos, nós que acreditamos no seu Filho, vamos agir. Jesus começa dizendo assim: vocês ouviram o que os antigos disseram, não matarás. É o 5º mandamento da lei de Deus, né? Não matarás. Mas Jesus diz: não basta cumprir a lei, é preciso não cultivar o ódio, o desejo de vingança no coração. Porque à medida que você cultiva o ódio, a vingança, o revanchismo, você está cultivando também os elementos da morte. Por que alguém mata alguém? Porque está com ódio, não é? Porque está com muita raiva. Porque quer que o outro não exista mais. Então Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, já começou a andar pelo caminho da morte. E olha só que interessante, Jesus fala no Evangelho de hoje, a comparação que ele faz. Se você vai rezar e chega lá na sua oração, você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então, olha, vai reconciliar com o seu irmão. Vai lá, peça perdão, ou então perdoe o seu irmão. Porque essa é a verdadeira oração. Hoje de manhã, quando eu estava lendo esse Evangelho, eu me lembrei de uma outra passagem do Evangelho, que aqueles 2 senhores que foram rezar. Um era fariseu, portanto, um homem religioso, cumpridor de todas as obrigações, e o outro era publicano. O fariseu chegou bem à frente e o publicano ficou lá atrás. E o fariseu rezava dizendo assim: olha, Senhor, eu agradeço o Senhor, porque eu não sou igual aquele lá atrás não, viu? Eu pago meu dízimo direitinho, eu cumpro todas as minhas obrigações religiosas. E o publicano lá atrás batia no pé e dizia: ó, Senhor, o Senhor tem piedade de mim, porque eu não valo nada.
Eu não sinto nada. E aí Jesus diz assim, Deus ouviu a oração do publicano, mas do fariseu não. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio trazer para nós a certeza de vida que Deus quer nos dar. Mas essa vida é para todo mundo. Ninguém pode se apropriar dela. Ninguém pode dizer, só eu, ou só o meu grupo. A salvação é para todos. Interessante que até um ladrão foi salvo, né? Aliás, ele foi o primeiro a entrar no céu, junto com Jesus. Jesus falou para ele, hoje mesmo você estará comigo. Olha só como é que Deus dá cada rasteira na gente, né? A gente fica assim achando que nós somos melhores e de repente fala, fulano vai entrar na sua frente. Ai, ai, ai. Então, a partir dessa semana, nós vamos acompanhar Jesus no Evangelho de Mateus e Jesus vai nos dizer muitas coisas boas. Entre outras, ele vai dizer assim, ame o seu inimigo, reze por quem persegue você. Se alguém te der um tapa no lado direito, ofereça a mão esquerda. Tudo isso está nas leituras do Evangelho dos próximos dias. E é nessa perspectiva de nós sermos servos fiéis é que estamos aqui. Porque estamos na casa daquela que é a serva fiel. Maria serviu a Deus, dando a luz ao seu filho, cuidando dele, acompanhando Jesus até a morte da cruz, mas agora ela acompanha a mim, a você, a nós. Aos pés da cruz, ela recebeu cada um de nós, Jesus dizendo, eis aí os teus filhos. Então hoje, nós aqui estamos na casa da Mãe Aparecida, confiando a ela as nossas amarguras, os nossos sofrimentos, mas também dizendo a ela da nossa alegria de podermos ter uma mãe tão calorosa, uma mãe tão presente na nossa vida. Nossa Senhora Aparecida está presente na alma do povo brasileiro. Ela é a mãe de todos nós. Então hoje, meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez colocar-nos no colo de Deus através de Nossa Senhora Aparecida. Eu convido você agora a ficarmos de pé e nós vamos fazer a oração da comunidade. A resposta que nós vamos dar